Para relembrar, né, Gabi? A derivada de um produto, eu tenho que sempre fazer a primeira derivada vezes a segunda, mais a segunda derivada vezes a primeira. Daí eu tenho isso aqui, ó, 2/5 multiplicado por essa função e por essa função. Tá vendo que é uma constante multiplicada por uma função aqui? Lembra que quando eu quero derivar e tem uma constante multiplicando a função, eu posso tirar ela para fora, e daí eu derivo só esta parte. Como tu não conhece ainda a regra da cadeia, é bom tu fazer assim, ó. Eu tenho 5x mais 3, e daí como é menos 1, passa isso aqui pra baixo, né? Fica 1 sobre 5x menos 3. Lembra disso? E daí vai ficar 5x mais 3 dividido por 5x menos 3. E o que é isso? Daí tu quer derivar isso, então é a regra do quociente, né? Aqui embaixo é a mesma coisa, eu tenho uma constante multiplicando a função, eu quero derivar isso, tiro o 7 pra frente e deriva isso. Aqui também, eu tenho x mais 1 dividido por x mais 2 multiplicado por essa função. Como é que eu faço? Antes eu tenho que resolver esse produto aqui entre essas funções, pela regrinha do produto. Como é que faz? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Ó, tá ali. Porém, tá vendo que agora eu tenho que derivar isso aqui, ó, tem a linha, ó, tem que derivar isso, só que isso é uma divisão de duas funções, então a derivada disso é a regra do quociente. A derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira, divide pela de baixo ao quadrado, lembra disso? E ainda tem que derivar a outra lá, né, 2 vezes 3, 6x mais 6. Aqui tu vai ter que somar essas frações e daí vai dar uma função em cima e uma função embaixo. Daí tu usa a regra do quociente, certo? Porém não precisa, porque é x elevado na 4, então tu pode fazer tipo assim. Passa o x elevado na 4 pra cima e fica x elevado na menos 4. Lembra disso? Daí vai ficar assim. E daí tu usa a regra da potência. Passa o menos 4 por frente multiplicando e diminuindo o expoente. Ó. É isso, só pra saber, caso caia na prova, por exemplo, eu tenho 3 funções se multiplicando. Como é que eu derivo isso aqui? Bom, a gente sabe que quando nós temos duas funções sendo multiplicadas e eu quero derivar isso, como é que eu faço? Eu derivo a primeira, multiplico pela segunda, mais derivo a segunda, multiplico pela primeira. Só que essa relação que eles fizeram só é para duas funções, aqui a gente tem 3, então não tem regra. O que a gente faz então? A gente considera que essas duas aqui, ó, são uma função apenas, ou poderia ter considerado essas duas aqui uma função apenas. Agora eu tenho essa função multiplicada por essa outra função. E eu vou derivar, então vai ficar a derivada, regra do produto, então a derivada da primeira multiplicada pela segunda, mais a derivada da segunda multiplicada pela primeira. Porém, aqui dentro, ó, ele pediu para mim derivar, né, a regrinha. Porém, aqui dentro tem o quê? Ó? Tem uma função multiplicada por outra função. A derivada de um produto faz a regrinha. A primeira derivada vezes a segunda, mais a segunda derivada vezes a primeira. Bom, e aqui é só fazer, né? 3 vezes 5, 15S mais 2, né? Tá aqui, ó. Essa eu já derivei. Porém, tá vendo que aqui me resultou derivadas de novo por causa da regra? Então, eu tenho que resolver essas derivadas. Vai dar 2S mais 0, né? E aqui 3 vai dar 3. E me resultou esse troço todo. E essa aqui é a derivada. O que significa esse troço aqui? Pode não parecer, mas toda essa expressão aqui nada mais é... Essa toda expressão aqui, ela é a derivada. E o que é a derivada? É o A de todas as retas tangentes. É esse troço aqui. Esse A é tudo isso. De todas as retas tangentes a essa função no gráfico, sabe? Pode ser que não pareça, mas é. Então, aqui também, ó. Se eu quiser o coeficiente angular da reta tangente no ponto 1 para esta função aqui, basta eu colocar 1 aqui, daí tu vai achar um número aqui. Um número que é o A da reta tangente, é esse número. Tu vai achar aqui da reta tangente no ponto 1 a essa função. Espero que deu para entender o que é derivada final. Bom, até o momento nós estávamos derivando, por exemplo, x na 4 mais 2x, certo? Quando eu derivo x na 4, por exemplo, eu só pego o 4, passo para frente multiplicando e diminuo 1 do expoente. E o 2x, como é que fica a derivada? 2x a derivada, eu tô derivando tudo, então o 2x a derivada vai ser 2, né? Ó, o expoente é 1, passa pra frente multiplicando, fica 2. Repete o x, diminui 1 do expoente, fica 0. X na 0 é 1. Isso já foi, né?
Ótimo, a derivada de toda a expressão é essa derivada. Bom, daí da minha mente eu resolvi que eu quero essa função aqui elevada na 7. Daí como é que eu resolvo essa função? Porque eu tenho uma função e ela tá elevada a uma outra função. Porque, por exemplo, assim, eu tenho a função w na 7, né? No lugar do w, eu tô colocando uma outra função, 5x na 4 mais 2x. Então, eu tinha uma função w na 7, porém eu troquei o w por x ao quadrado mais 2x e ficou isso na 7. Eu tenho uma função elevada na outra. Como que eu resolvo isso? Da mesma forma, eu passo 7 para frente multiplicando. Daí eu copio a base ali e eu subtraio 1 do expoente. 7 menos 1 fica 6. Porém, como eu tenho uma função aqui dentro, eu tenho que multiplicar toda essa expressão pela derivada do que estava dentro, que é 4x na 3 mais 2. Concorda comigo? Então, quando eu tenho uma função, por exemplo, x ao quadrado mais 2, elevada na 5, eu pego o 5, passo para frente multiplicando, deixo a função aqui e subtraio um do expoente. É o que a gente está sempre fazendo, né? Porém, como é uma função dentro, tenho que multiplicar aqui pela derivada do que tinha dentro. Então, 2x mais 0, ou apenas 2x. Daí aqui eu faço 2 vezes 5 dá 10x, multiplicado por x ao quadrado mais 2x na 4. Olha ali, ó. Mas o que seria isso, Gabi? O que seria essa coisa que eu tô fazendo? Essa coisa que eu tô fazendo nada mais é que a regra da cadeia. E o que é a regra da cadeia? É uma regrinha para quando tem uma função dentro de outra. E ela é exatamente isso aí. Tu pega o expoente, passa para frente multiplicando, deixa a função subtrai 1 e multiplica pela derivada do que estava dentro. Porém, tem a regrinha mais especificada. Daí tu vê quem tá dentro, tu chama uma de função, aqui tá mais fora, tu chama de outra função, depois tu deriva as duas, depois tu multiplica as duas. É uma regra que dá exatamente a mesma coisa. Então, vamos fazer por ela. A regra é essa, ó. A derivação do y em relação ao x vai ser a derivação do y em relação ao du e a relação do du em relação ao dx. E a derivada do du em relação ao dx, certo? Por exemplo, aqui eu tenho a função y, a f de x, né? X ao quadrado mais 5x mais 2 na 7. Pela regra da cadeia, sem pelo macete ali, o que nós fazemos? Nós vamos chamar a função que está mais por dentro, que é esta daqui, de alguma letra. E eles definiram que era o u, tá? Então, a gente chama essa função que está mais por dentro de u. Vê, eu chamei essa função de u. O que ficou f de x, então? F de x acabou ficando. Se eu chamei isso de u, vai ficar u elevado na 7, concorda? Então, agora eu tenho uma outra funçãozinha aqui, que é o u elevado na 7. Daí eu chamo ela de y, tá? U na 7. E a regrinha diz assim, ó. Deriva o u em relação ao x, deriva o u em relação ao x. E deriva o y em relação ao u. Deriva o y em relação ao u. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou derivar o u e eu vou derivar esse y. É isso que significa. Deriva. Passa o expoente para frente multiplicando, fica 2x, né? Subtraindo o expoente, mais 5x, ó. O expoente é 1, passa para frente multiplicando, fica 5. X na 1, o expoente é 1, então 1 menos 1 é 0. X na 0 é 1, e daí eu fiquei com 5. E a derivada da constante 2 é 0. Ótimo, e a derivada disso aqui? Uma coisa elevada no expoente 7 é como se fosse x na 7. Eu passo o expoente para frente multiplicando e subtraio 1 do expoente. Então, 1 na 7 vai ficar 7u na 6. O que a regrinha diz? Pega essas duas derivadas, ó, as duas derivadas, e multiplica elas. Então, fica u derivado vezes o y derivado. Vai ser 2x mais 5 multiplicado pelo y derivado. Essa vai ser a minha derivada do y em relação ao x. Então, essa vai ser a minha derivada. É um outro y, tá? Bom, y derivado vai ser o quê? Vai ser 2x mais 5. Aqui eu tenho que trocar esse u pelo que eu tinha feito antes. Então, o que eu chamei de u? Eu chamei de u esta função aqui. X ao quadrado mais 5x é o meu u. Então, vai ficar 7 vezes o x ao quadrado mais 5x mais 2, porque eu chamei aquilo de u. Na 6, é isso.
Essa é a resposta. Se quiser fazer a distributiva e tal, tá certo. Mas essa é a derivada da função x² mais 5x mais 2 na 7. Se tu fizer pela regrinha que eu te falei, ó, x² mais 5x mais 2 na 7, que é a consequência da regra da cadeia, é a mesma coisa, só que mais rápido, então tu pega o 7 e passa pra frente multiplicando. x² mais 5x mais 2 e subtrai 1 do expoente, porque, porém, tem que multiplicar pelo que tinha dentro, pela derivada do que tinha dentro, certo? Então, vai ficar 2x mais 5. Concorda? A derivada disso é isso. E se tu olhar para a resposta que a gente pegou pela regra da cadeia, ó, 2x mais 5, x² mais 5x mais 2 na 6 vezes o 7. Tá tudo a mesma coisa, porém essa demora mais que essa. Elas são as duas regras iguais, tá? O que eu tô fazendo é a consequência, que é a coisa mais rápida de se fazer, tu entendeu? Geralmente, quando a gente tá fazendo um exercício, nós usamos essa regrinha que eu te ensinei. Porém, se tu quiser fazer, decide quem vai ser a tua função que tá mais dentro e depois a função que tá mais fora. Daí pega e deriva as duas, depois multiplica elas e depois substitui o u que tu escolheu antes. Entendeu? É isso, essa é a derivada. Bom, aqui eu tenho uma função elevada na 5. Quando tem uma função, qualquer função elevada a um número, a gente tem que usar a regra da cadeia, tá? Porque é uma função elevada a uma outra função, a gente diz. Bom, a regra da cadeia qual que é? dy derivada por dx vai ser o dy sobre o du vezes o du sobre o dx. Então, a minha derivada, o meu yx', né? Derivada do y vai ser o quê? Derivada dessa função, ó. Derivada dessa função vai ser o quê? A derivada de todo esse troço. Porém, para fazer essa derivada, eu tenho que usar a regrinha da cadeia, concorda? Como que nós fazemos? Lembrando que o que eu tenho aqui? Uma função dentro de outra. Então, eu tenho que decidir que essa aqui é a minha função mais dentro. Ela é a u. Minha u vai ser 3x mais 2 sobre 2x mais 1. É isso. Essa é a função mais dentro. Como eu chamei isso de u, ficou assim, ó. U na 5, certo? Isso aqui ficou u na 5. Essa é a minha outra função, que é o y, u na 5. E agora eu derivo as duas, ó. Eu vou derivar o u em relação ao x. Eu tô fazendo essa parte. E aqui eu vou derivar o y em relação ao u. Tô fazendo essa. Olha lá, deriva essa. É um quociente. Então, fazer a regra do quociente. Derivada da primeira vezes a segunda de baixo, menos a derivada da de baixo, vezes a de cima, vezes a primeira. Foi. Dividido ainda pela de baixo ao quadrado. Bom, vamos resolver. A derivada de u vai ser a derivada aqui, 3x mais 2, a derivada da constante é 0, a derivada de 3x é 1, né? É 3, desculpa. Fica 3x na 1 menos 1 é x na 0, que é 1, e 3 vezes 1 é 3. Então, aqui fica 3 vezes 2x mais 1, menos a derivada disso. 2x menos 1, a derivada de o menos 1 é 0, e a derivada de 2x é 2, vezes 3x mais 2, sobre 2x mais 1 ao quadrado. Certo? Eu só fiz essa derivada e essa outra derivada. Essa já é a minha resposta, não precisa ficar desenvolvendo, tá? E agora tem que derivar o y aqui também, a outra função, lembra? Passa 5 para frente multiplicando, fica 5u na 4, né? Subtrai 1 do expoente. Ótimo, agora eu tenho a derivada do y em relação a u, y em relação a essa aqui, já achei. E da derivada do u em relação ao x, já achei também. O em relação a x tá aqui, é tudo isso. Pega tudo isso, multiplica pela derivada do y, né? Pega as duas, ó. Pega essas duas e multiplica. E depois, como aqui ainda tem o u, isso aqui não pode ficar assim. Eu tenho que pegar o que eu chamei de u lá em cima, lá antes, e botar aqui. Então, vai ficar 5u na 4, vai ficar 5 vezes o u, que eu tinha chamado de 3x mais 2 sobre 2x mais 1, concorda? Elevado na 4, tá? Multiplicada pela derivada do u lá. 3, 2x mais 1, menos 2 vezes 3x mais 2, sobre 2x mais 1 ao quadrado. Essa é a derivada dessa função aqui. É isso. Pode ter certeza que se tu fizer pela regrinha, ó, que eu te ensinei, que é a mesma coisa, é a mesma regra da cadeia, só que mais rápido. Então, tu vai pegar assim, ó. Passa 5 pra frente multiplicando.
tira 1 do expoente, ó. Tira 1 do expoente, fica 4. Multiplicada pela derivada do que tem dentro, que é a derivada disso. Que vai ser a mesma coisa aqui, né? Se tu derivar isso, vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira, dividido pela segunda ao quadrado, certo? Vai dar a mesma coisa. Então, derivar pela essa coisa aqui que eu te falei, vai dar a mesma coisa que essa. Mais rápido, né? Eu tenho aqui uma multiplicação de duas funções que estão elevadas ao cubo, certo? Porém, tenho duas funções se multiplicando, certo? Para mim resolver a derivada, se eu quero derivar isso, eu tenho que fazer a regra da multiplicação do produto, certo? E por que eu sei que ele quer a derivada? Porque ele pediu assim, ó, determine dy sobre dx. Eu tenho a função y, eu tenho o y em função de x, né? Eu quero a derivada de y sobre o dx. Eu quero a derivada do y. A derivada do y é isso, tá? Daí eu faço aqui, ó, o produto, faz a regra do produto, né? Primeira derivada vezes a segunda, mais a segunda derivada vezes a primeira. Porém, se tu perceber, essa daqui que tu tem que derivar e essa daqui que tu tem que derivar, o que que elas são? Elas são duas funções compostas, porque tem uma função elevada ao cubo, tem uma função elevada no número. Lembra que eu te falei? Tem que fazer a regra da cadeia. Aqui também, uma função elevada ao quadrado, uma função elevada na outra. Então, eu tenho que fazer a regra da cadeia. Ou seja, eu faço aquela coisa de eu escolho o u, que no caso é o 3x ao quadrado mais 1, que é a função mais dentro, e depois eu digo que o u elevado na 13 é outra função. Ou eu faço pela regrinha mais simples, eu pego o 13 e passo pra frente multiplicando, daí eu copio essa coisa e tiro 1 do expoente, e depois eu multiplico tudo pela derivada disso, certo? Aqui é a mesma coisa. Passo o 2 pra frente multiplicando. Pega essa função, tira 1 do expoente, fica 1, né? E multiplica tudo pela derivada disso. É isso. Ou, nesse caso aqui, se tu quer uma regra da cadeia, então pega e chama isso de u. Depois chama a outra função de u ao quadrado. Deriva as duas, multiplica as duas derivadas, né? E depois substitui o u que tu tinha chamado, que era isso, no lugar do u. E daí tu vai achar a mesma coisa que eu falei agora. Sim. Complicado. Então, aqui o que que é isso? Ó, dada a função tarará, tarará, determine dy sobre dx. Isso significa a derivada do y. Isso significa isso, tá? dy sobre dx é a derivada do y. A derivada dessa função, olha, que é o y'. Ó, nesse caso aqui tu tem a raiz. Para te resolver a derivada disso aqui, pega e passa essa raiz como uma potência de 1/2, certo? E daí agora tu tem uma função elevada num expoente. É regra da cadeia. Quando aparece isso, é regra da cadeia. Então, tu pega. Bom, regra da cadeia, como tu faz? Eu quero derivar toda essa função. Como 5 é uma constante que dá multiplicando essa função, eu posso passar para fora, lembra? Daí eu derivo só esse troço. Regra da cadeia, então eu defino. Essa minha função mais dentro é o u. A outra função é o u na 1/2. Derivo as duas. Os resultados eu multiplico e onde tem u eu substituo pelo u que eu tinha dito. Porém, é mais fácil se tu pegar, né? Tiro o 5 da derivada, vai ficar 5 multiplicado pela derivada disso. Então, vai ficar, passo o expoente para frente, 1/2, multiplicado pelo x ao quadrado mais 3. Subtrai 1 do expoente, fica menos 1/2, certo? E multiplica ainda tudo isso pela derivada do que tinha dentro, que é x ao quadrado mais 3. X ao quadrado mais 3 é 2x a derivada, certo? É isso, é simples, sabe? É bem... E se tu usar... Daí essa aqui é a regra da consequência, tá? O que eu tô te falando agora, o que eu tô te dizendo agora é exatamente isso que eu fiz, tá? É a consequência da regra da cadeia. Bom, aqui ele foi desenvolvendo, daí lembrando que x ao quadrado mais 3 na menos 1/2, como eu fiz ali, nada mais é que x ao quadrado mais 3 na 1/2. Quando vai para baixo, né? E daí isso aqui é a raiz. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 3, né? A gente volta para a raiz, ó. E ainda aqui embaixo tu poderia racionalizar, porque geralmente não se deixa a raiz no denominador. Mas o professor disse assim, não precisa. O que eu vou analisar na prova é você saber derivar, não saber algebrizar, né? Aqui, ó, eu quero a derivada do y, eu quero a derivada dessa função. Como que eu vou derivar essa função? Antes, eu tenho que fazer esse quociente, né? Então, a derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira.
A derivada de t ao quadrado vai ser 2t. Porém, dessa aqui, ó, essa derivada aqui, como é que eu resolvo? A raiz cúbica de 3 ao cubo mais 1. Como é que eu derivo esse troço aqui? O único jeito de derivar é tu passar isso aqui pra potência. Então, a gente faz assim, né? T ao cubo mais 1, pela regrinha, vai ser 1 sobre o índice. Eu tenho uma função elevada num expoente. Regra da cadeia. Como que eu faço? Ou eu uso u, y, tarará, ou eu pego 1/3, passo pra frente multiplicando, fica 1/3 7 ao cubo mais 1. Mais 1. Tira 1 do expoente, né? 1/3 menos 1. Acho que dá 2/3. E multiplica pela derivada de 7 ao cubo menos mais 1, que era o que tinha dentro, certo? Daí fica 3t ao quadrado. Então, a derivada é de raiz de 3t ao cubo mais 1, né? Raiz cúbica disso aqui, deu essa resposta aqui. Lembra de voltar para a função, né? Porque isso aqui foi o que tu derivou aqui, foi isso, né? Agora tu tem que botar essa expressão no lugar disso, daí olha como é que fica, bem bonitinho, né? Vai dar um negócio estrondoso aqui, porque eu resolvi isso aqui à parte, ó. Deu essa expressão. Daí agora eu volto pra cá e boto ela aqui. Ó. Entendeu? Tem que ir por parte. Então, sempre que tu tiver uma raiz, transforma ela em potência. Daí vai estar uma função elevada numa potência. Daí é a regra da cadeia. Tranquilo, certo? Aqui, ó, eu tenho essa função. Ela é composta por 3 funções diferentes. Eu quero dy em relação ao dx. Eu quero a derivada do y. Eu quero a derivada dessa função. Como que eu derivo essa função? Lembra, a derivada das somas ou subtrações é as somas ou subtrações das derivadas. Então, eu derivo por partes, né? Derivo s, derivo s, derivo s. Derivada de x na 8 é 8x na 7. Derivada desse negócio, como que eu resolvo? Eu passo o expoente para frente multiplicando, né? É a regra da cadeia, ó. É uma função elevada a um expoente. Então, eu passo o 3 para frente multiplicando, vezes a função... Diminui 1 do expoente e multiplica pela derivada do que tem dentro. A derivada de 2x mais 4 é 2. Mais a derivada do raiz de x. Raiz de x, lembra a raiz de x? Eu disse o quê? Raiz. Passa para potência, ficou x na 1/2. Porém, como x é só x, não tem uma função aqui, tipo um x mais 2, é só o x, então pega e só deriva como a gente estava derivando antes. Vai ser 1/2 multiplicado pelo x... E subtrai 1 do expoente. É só isso. Como é só x, vai fazer assim, ó. 1/2 vai pra frente. Fica x. 1/2 menos 1 fica menos 1/2. Daí fica 1/2 dividido, né? Eu passo o x pra baixo, tipo assim, ó. Deixa eu explicar certo. Eu vou fazer assim, né? O x na 1/2, então é x na 1/2. Daí troco o sinal do expoente. Daí agora ficou 1 sobre x na 1/2, que é a mesma coisa que 1 sobre raiz de x, concorda? E daí ainda tem esse 2 multiplicando aqui, então fica 2 raiz